em nosso lugar para que nós não tenhamos que morrer. Um pastor que eu gostava demais de ouvir quando eu era seminarista na outra América, Dr. Donaldo, um dia acompanhando o féretro de sua esposa e sua filhinha sentada ao seu lado, a filha fez a seguinte pergunta para ele: papai, se Jesus morreu, por que mamãe tinha que morrer? E o pastor, tão famoso que ele foi o pastor escolhido para falar para toda a América pela televisão, quando a primeira rede, de graça, não tinha que pegar nada, ficou sem palavras durante um tempo. Daí, uma carreta passou ao lado do carro e ele teve a sua palavra: filha, você preferiria que essa carreta passasse por cima de você ou a sombra passasse por você? Disse: mas papai, claro, a sombra. Isso que aconteceu com a mamãe. Jesus teve a carreta passar por cima dele, mas sobre mamãe só a sombra. Meus irmãos, isso que Jesus fez na cruz por mim. A morte para nós não é como a morte para aqueles que não conhecem. Realmente sobre eles passa uma carreta mesmo. Mas sobre nós apenas a sombra. Porque Jesus purificou os nossos pecados. Os irmãos olhando 1 Coríntios 15 vão descobrir que o aguilhão do pecado, a dor do pecado é da morte é ser pecador. Mas uma vez que Cristo acabou, anulou, apagou os seus pecados, os meus, se você é crente no Senhor Jesus, você só passa por uma das melhores experiências. A morte é a porta do céu, do paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Palavra para um ladrão terrível. Depois de ser perdoado, claro. Depois de ter feito purificação pelos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. Essa ideia de assentar-se é uma coisa interessante. Os irmãos vão encontrar que anjo não se assenta. Só o rei que se assenta. Jesus é rei. Os anjos estão em pé. Olha em Apocalipse 8, estão em pé. Quando aparece Gabriel, está em pé, nunca se assenta. Mas Jesus se assentou à destra, por quê? Porque a obra consumada. Consumada. Agora tem um pontinho aqui bem interessante. Os irmãos olharam no capítulo 7 de Atos, Jesus está em pé novamente, quando um dos seus santos foi apedrejado. Foi para dar-lhe a mão, dar-lhe um abraço, que ele levanta do seu trono, à destra do Pai, para abraçar Estevão, quando ele foi martirizado. Então, sentado à destra da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Aqui temos várias correntes que devem ser explicadas. Primeiramente esta: por que Jesus precisa ser comparado com os anjos? Eu não escuto ninguém falar hoje em dia que Jesus é superior aos anjos. Ainda que ele é. E a razão porque nós não temos nenhuma tentação hoje em dia a adorar anjos. Se irmãos olharem Colossenses capítulo 1, versículo 2:18, os irmãos vão encontrar que na região de Laodiceia, Colosses, Heriápolis, lá no centro, a uns 150 quilômetros do interior de Éfeso, havia gente adorando anjos.
Agora, Cristo também recebe adoração, então a ideia é uma ideia que os irmãos entendem muito bem, se já foram debater com Testemunho de Jeová, que Jesus é um tipo de anjo, ele é uma criatura. E o autor de Hebreus, pela inspiração do Espírito Santo, quer nos informar, quer deixar assentado que não é possível que Jesus seja igual ou inferior a anjos. Além disso, naquele grupo de essênios judaicos de Qumran, de onde vieram os rolos do Mar Morto, nós já sabemos que lá se ensinava que os anjos eram justamente aqueles que levavam os pedidos para Deus e intercederam pelas pessoas que invocaram os anjos. Quase comparável, quase exatamente a ideia católica de utilizar os santos e Maria para serem intermediários diante de Deus. Já que nós somos muito pequeninos e Deus não nos escuta, muita gente pede aos santos, ou São Sebastião, ou qualquer santo por aí, a cumprir esse papel que, segundo aqueles essênios de Qumran, lá no Mar Morto, os que já foram para a Palestina vão saber onde que é, como que é, onde eles moravam até ser destruído pelos romanos também no ano 70, que eles esperavam que esses anjos cumprissem até esse papel que Maria, segundo a Igreja Católica, também cumpre. Isto é de ser co-redentora com Jesus Cristo. Então o autor de Hebreus, já revoltado contra esta ideia falsa, vai agora descrever como que Jesus é completamente superior aos anjos. Amados irmãos, eu não sei o que os irmãos acham sobre os anjos. Eu sei que tem uma igreja que já era da Assembleia de Deus, lá em Boston, onde os anjos desempenham um papel muito interessante. Eles ficam sentados no púlpito, vão acompanhando tudo que o pastor faz. Eles trazem mensagens, eles vão embora fazer certas coisas. E nós descobrimos no versículo 14 desse mesmo capítulo, os anjos são, de fato, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. A palavra ministradores significa, é a palavra original grego, leiturgica. Leiturgia, de onde vem nossa palavra liturgia. Então eles acompanham ou eles promovem uma liturgia de adoração no céu. Esse é o papel deles lá no céu. E nós sabemos disso quando nós lemos o livro de Isaías, capítulo 6, que os serafim, que são anjos de fogo, que eles estão lá dizendo de noite, sem parar, santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso. É liturgia celestial. Então, diante de Deus, os anjos glorificam a Deus. Agora, para nós, os que vão herdar a salvação, nós recebemos a ministração angelical em termos de diaconia. A palavra diaconia, os irmãos sabem, é serviço. Diáconos. Originalmente, quem pegava no restaurante o prato trazia para a mesa, né? Um garçom. No Novo Testamento não tem essa ideia, não. A ideia simplesmente de alguém que serve. É uma excelente palavra para descrever o ministério angelical. Agora, que tipo de serviço que os anjos desenvolvem? Eles desenvolvem o ministério de trazer mensagens.
Esse foi o ministério no Antigo Testamento, quando eles inspiraram, por exemplo, trouxeram a mensagem da lei. Nós lemos isso no capítulo